Esta música que nós acabamos de cantar, né? A declaração da bênção de Deus, mostra uma das muitas coisas que Deus, o nosso Pai, tem preparado para nós, não é verdade? Já pensou 1000 gerações após você serem abençoados por Deus? Você percebe que quando você crê em Deus, a maldição para na sua família. Não tem mais maldição hereditária, não tem mais poder das trevas. Eles podem tentar, mas o Senhor diz: eu vou cuidar dos seus descendentes. Amém, irmãos? Então é tão tremendo isto. Nós temos falado muito sobre isso, sobre a gente começar a pensar como Deus pensa, para viver a vida abundante que Jesus pagou o preço para a gente viver. Amém? E vamos continuar falando disto. Pai amado, fala mais uma vez conosco nesta manhã. Todas as pessoas que estão também nos assistindo. E que a Tua palavra, que é poderosa, e o Teu Espírito, que conhece cada coração, agora ministre a nós, a todos nós. Amém. Muito bom, gente. A gente começamos a falar, né, de escravo a príncipe. E estamos aqui fazendo várias mensagens, porque esse assunto, basicamente, ele se baseia na questão da identidade. A identidade é uma coisa que a gente recebe. E quando a gente crê em Deus, a gente recebe a identidade original nossa, que é de filho de Deus. Amém? E quando você estiver lá, na presença dele, você vai receber realmente a identidade, não é? A pedra com um novo nome que ninguém conhece, só você e ele. É algo tremendo. E nós temos falado também sobre esse texto de Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então a transformação vem pela renovação da mente, porque veja, você recebeu um novo espírito. Quando crê em Jesus, você recebe um novo coração, e você recebe a mente de Cristo, você tem acesso à mente de Cristo. Mas nós fomos ensinados a pensar de maneira errada toda uma vida, não é verdade? E aí ele está dizendo, você tem que renovar a sua mente, para você ser capaz então de experimentar tudo aquilo que você tem direito como filho de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Não é que tem uma vontade que não é boa e uma que é boa, uma que é perfeita, outra que não é perfeita, não. Só tem uma vontade de Deus. Por isso, somente uma nova maneira de pensar produz uma nova maneira de viver. E na nossa geração é muito comum as pessoas dizem assim, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Nunca uma geração viveu tanto por sentimentos, já percebeu? Eu sinto, então é verdade. Gente, essa é uma grande mentira. Não é porque você sente que é verdade. Eu me sinto um lixo, então sou um lixo. Mentira. Mas você não crê que eu estou me sentindo assim? Creio. Mas você se sentir de um modo não significa que você é isto. Porque enganou o seu coração, da perspectiva dos sentimentos. Cuidado. Quando você começa a sentir coisas negativas demais, é o padrão dos pensamentos que está errado. A questão não está nos sentimentos. Porque os sentimentos são consequências da maneira como nós pensamos e nós vemos e interpretamos as coisas ao nosso redor. Nós não somos só emoção, nem só razão. Nós somos semelhantes a Deus. Amém? E temos um espírito. Então, hoje nós vamos falar, e a gente tem mostrado muito isso aqui. Eu estou mostrando essas coisas em todas as reuniões, porque o Espírito Santo nos transportou das trevas para a luz. Amém? Jesus na cruz nos transportou do império das trevas para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Deus faz isso através de Jesus na cruz. Então, só que nesse caminho das trevas para a luz, alguns de nós ficamos no meio, está vendo o meio ali? Meio nas trevas, meio na luz. É o caminho da religiosidade. Religiosidade. Onde não é suficiente a graça de Cristo. Tem que ter alguma coisa a mais. Então, e aí, tem muitos cristãos que às vezes estão lá, mas ele guarda o santinho, ele guarda ali o negócio da promessa, porque vai que dá certo. Lá atrás, no passado, eu fiz uma promessa para ação de alguma coisa, eu tenho uma imagem aqui e tudo.
Então as pessoas ficam ali. Ou então elas acham que elas têm que fazer coisas para merecer bondade de Deus. Porque, veja, o que você faz é em obediência ao amor de Deus. É lógico que você faz coisas, mas não para conquistar o amor de Deus, porque você já tem. Amém, irmãos? A graça nós já temos. Eu vi 3 concordando. A graça já é nossa, já nos foi dada. Mas aí a gente acha que não, que afinal de contas não pode ser assim. Porque a gente acha que a nossa experiência de vida é mais, que nós somos mais inteligentes do que Deus, ou que nós podemos saber mais do que Deus, baseado no que a gente sente, no que a gente acha, no que a gente pensa. Então, por isso que nós vamos falar hoje sobre destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? Fortaleza, ela é mais identificada pela gente como aqueles castelos, aquelas cidades encasteladas, onde tinham muralhas, não é? E ali dentro as pessoas ficam protegidas dos inimigos. Olha que interessante esses 2 textos. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. O salmista está dizendo o quê? Senhor, Tu és a minha rocha. Tu és o meu rochedo, a minha fortaleza. Todas as analogias falam que eu estou num lugar protegido, oculto dos meus inimigos, eles não podem chegar. Colossenses 3 diz, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o inimigo não pode tocar, amém? Ele é uma fortaleza, torre forte é o nome do Senhor, diz outro texto. E Naum 1,7 diz, o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. Um refúgio, uma fortaleza em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. A questão da fortaleza está ligada à confiança. Eu estou numa fortaleza, eu me sinto protegido, eu tenho confiança de que aqui o inimigo não vai me atingir. Então veja, esse é o conceito positivo, mas também, vamos lá, fortaleza, refúgio, proteção, segurança, confiança. Este é o conceito de uma fortaleza. Fortaleza é uma coisa onde você deposita confiança. Você fala, é certo, é assim. Então isso para o lado positivo é maravilhoso, mas também tem um lado negativo, né? E quando uma fortaleza é uma fortaleza do inimigo? Estão acompanhando, gente? O 2 Coríntios 10, 3-5 fala, não é? Paulo está explicando para os coríntios que eles tinham um problema com fortalezas. Aliás, é um problema do ser humano. Ele está falando para a gente que já tinha experimentado a graça de Deus, que crê em Jesus, e eles, especialmente esta igreja, eles tinham dons, aconteciam milagres, porém, olha o que ele fala, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora a gente viva como um ser humano, né, na versão mais tradicional, embora vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Embora nós tenhamos este corpo físico, e somos humanos, temos pensamentos humanos, emoções humanas, sentimentos humanos, mas nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Peraí, ele está dizendo que nós temos armas que não são humanas. Legal, né? Não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então ele fala, ei, você tem armas, só que não são as humanas, tá? E o que você tem permite você destruir fortalezas. Mas que fortalezas são essas? Ele explica. Destruímos fortalezas, ou destruímos argumentos, raciocínios, ideias, e toda pretensão, altivez, aquela coisa que se acha melhor, superior, aquilo que na sua mente você acha que é superior a outra coisa, vale mais que outra coisa. Pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento
para torná-lo obediente a Cristo. Então, o que ele está falando, o apóstolo Paulo, é que há uma fortaleza na mente. Uma fortaleza é toda confiança em alguma coisa que não o próprio Deus Pai. A partir do momento em que aqui no nosso padrão de pensamento, nós colocamos a confiança, a convicção, a certeza em algo que não é baseado em Deus, na sua palavra, uma fortaleza está instalada na nossa mente. Então este conceito de fortaleza, você percebe? Fortaleza é um lugar onde alguma coisa se esconde, se protege. Quem está escondido nessa fortaleza? É o inimigo. A fortaleza fala de confiança. A confiança é o ponto central da palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver em todos os contextos aqueles que confiam em Deus, certo ou não? E aqueles que confiam em outras coisas. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal, do braço mortal, sua força, Jeremias 17. Vai ser como um arbusto seco no deserto. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor nosso Deus. Você vê o tempo todo que aqueles que confiam em Deus são os verdadeiros adoradores. Os que confiam em outras coisas são idólatras. O meu povo, Jeremias 2, o meu povo me abandonou, a mim, o manancial das águas vivas, e cavaram poços, cisternas rachadas que não retêm água. Para que você quer pegar água da chuva? Eu sou a fonte. O que ele está dizendo? Vocês estão botando a sua confiança em ídolos. No homem, ídolo. O que é ídolo? Dinheiro é um ídolo. Não é? Falsos deuses. Demônios. Confiança em ídolos. Então, basicamente, a confiança é o ponto central. E você vê que sem fé é impossível agradar a Deus. Volta um pouquinho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Sabe interessante que o texto não diz, olha, estou falando de fortaleza e de confiança, certo ou não? Isso é muito sério. Aqui eu estou explicando para você como funciona. Estou expondo você à palavra de Deus. Uma fortaleza é uma coisa que você põe confiança. Você põe confiança em Deus, Ele é a sua fortaleza, socorro presente no tempo da angústia. E você põe fortaleza numa mentira, algo que você acha que é verdade, parece com a verdade, isso está arraigado no seu pensamento. Para ter fé, segundo esse texto, Deus se agrada da fé. Interessante que não é adoração, ler a Bíblia, não é orar. Não fala que Deus se agrada de você orar, ler a Bíblia, mas Ele se agrada? Lógico. O que o texto está dizendo é o seguinte, a fé vem primeiro. A fé vem antes da adoração. A fé vem antes de ler a Bíblia. A fé vem antes de orar. Você crê em Jesus pela fé, não é isso? Você conhece Jesus pela fé, entrega a vida dele pela fé. Ainda você não sabe orar, você não sabe entender a Bíblia, ler a Bíblia, você não entende nada. Mas é pela fé que você começa a experimentar. Eu declaro a minha fé através da minha confiança em Deus. Ou seja, fé basicamente é viver uma vida confiando em Deus. De que Ele está cuidando, que Ele é bom. Interessante, quando você pergunta para as pessoas, como é que está a situação? Como é que está aí, nessa pandemia? Estou vivendo pela fé. O que a gente entende? Que está difícil, está sem dinheiro, está sem emprego, e agora só pela fé. Então vivia como antes? Como é que vivia antes? Gente. E se vivia antes pelo quê? No meu braço. Nada, você continua vivendo pelo seu braço. Se você fala que agora está vivendo pela fé, você não está. Porque ou se vive pela fé, ou não. Porque ou você confia em Deus, ou não. Aí se você estiver no meio dos círculos lá, aí eu confio um pouco em Deus, um pouco no capeta, eu confio um pouco em Deus, mas eu faço uma fezinha é assim. Eu confio em Deus, faço um joguinho toda semana para ver se eu ganho na Mega Sena, loteria, jogo do bicho. A fé
se baseia na confiança total e absoluta no amor e na bondade de Deus para comigo. Então, sem fé, por que você vai adorar a Deus e dar a Ele toda a glória? Sem fé, por que você vai ler a Bíblia? Você não acredita. Sem fé, você vai orar por quê? Você não acha que Deus vai responder? Amém, irmãos? Por isso que a fé é que agrada a Deus. A confiança, não se trata de acreditar que Deus é poderoso. O diabo acredita que Deus é poderoso, o diabo acha que Não se trata de acreditar que Deus tem todo o poder. Se trata de acreditar que Ele se importa com você, Ele cuida de você, que Ele te ouve, que você é filho. Sabe o que filho faz quando o pai está perto? Interrompe ele a toda hora, certo ou não? Chega lá e fala, ô pai, sabe que eu estou trabalhando, tá bom. Mas pai, pega a cabeça e vira assim, pai. É isso, não é? Neto faz a mesma coisa, eu acho legal. Eles fizeram isso aí, Deus falou, você acha que eu me importo? Você acha que você me interrompe? Por que você adia para falar comigo? Eu falei, oh Deus. Amém. Jesus explicou por que um rico, é difícil o rico entrar no reino de Deus. Lembra do jovem rico? Ele falou aquele negócio todo, ele foi embora. E aí, Jesus falou para os discípulos. Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas. Como é difícil o rico entrar no reino de Deus. O pessoal falou, como assim? Nossa, mas e aí? Do tipo, quem quer que não quer ser rico? Se todo mundo quer ser rico, então ninguém quer entrar no reino de Deus. Aí Jesus explicou, o problema não está exatamente na riqueza, na quantidade de dinheiro que a pessoa possui, certo? Ele explicou. Jesus insistiu em dizer, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Quanto é para aqueles que confiam na sua capacidade mental entrar no reino de Deus. Quão difícil é para aqueles que confiam na sua competência, na sua força, entrar no reino de Deus. Quão difícil é quando a sua confiança não está nele. Difícil entrar no reino dele. Estão entendendo, irmãos? Ou tem pessoas com pouco dinheiro, mas tem tanta confiança no dinheiro, não entra no reino de Deus. E tem pessoas que têm muito dinheiro e estão no reino de Deus, por quê? Ele não confia no dinheiro. É confiar. É onde você põe a confiança, é o ídolo. Confiança vem do coração, não vem da mente. Eu sempre falo isso aqui. Não é? O coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. A sua mente não foi feita para crer, o coração é crer. A mente é feita para analisar, pensar, raciocinar, refletir, considerar. Por isso a gente não vive somente pela mente, nós vivemos por fé. Amém, irmãos? Porque pela mente, acabou, não tem jeito, está morto, é a desgraça, não tem esperança, vou me matar. Então a confiança, que é a base, né? Diz assim, se eu sou filho de Deus, se eu fui criado à imagem e semelhança do meu Pai, se Cristo morreu para me resgatar de volta para Deus, então, Ele é digno de toda a minha confiança, é ou não é? Se Ele pagou este preço, então a nossa fé atesta que nós somos filhos de Deus. A gente se esquece, Jesus sempre vai ser o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que está sentado no trono. Esta imagem, hein? Jesus sempre vai ser o Cordeiro assentado no trono. Por quê? Para a gente nunca esquecer que a nossa redenção está baseada no sacrifício do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que lá na visão de Apocalipse é o Cordeiro que se assenta. A gente canta ao Cordeiro que se assenta no trono. Ele sempre vai ser o Cordeiro. A nossa identidade está baseada na graça, no fato de que Ele nos amou, não vai nos abandonar. A nossa fé está então baseada na absoluta confiança do amor de Deus por nós. Aí é fé. A gente não sente? Sente.
Qualquer cultura você pode observar que as pessoas botam fé em alguma coisa. Não é verdade, não? Nossa cultura aqui, o pessoal ainda bota muita fé em, por exemplo, essas questões de adorar os ídolos. Outro dia uma irmã nossa falou, não sei se foi o Edson Albino, falou, uma fila enorme que tem aqui numa casa de umbanda, os caras vão lá, faz fila, faz a consulta e vai comprar os trecos. Onde que está a confiança deles? Hã? E alguns que correm só dinheiro. Tem cristão que está trabalhando, se matando de trabalhar e fala, não, depois Deus vai me abençoar, Deus está me dando um espaço agora, Ele está me abençoando, eu vou trabalhar. Está botando a confiança em Deus ou está botando a confiança no dinheiro? Hello, estão vendo, irmãos? Tem algum problema em trabalhar? Não. Mas Salmo 127 diz, tem uns que estão dormindo tarde, dormindo cansado, comendo pão de dores, e o pessoal que está dormindo tranquilo, confiando que Deus vai prover. Salmo 127 são 2 casas. O 128 fala, bendito o homem que confia no Senhor, faz a sua esperança. A sua casa, sua esposa videira frutífera, filhos abençoados, não vai ser envergonhado. Então, toda essa questão de confiança vai explicando para a gente. Então, a fortaleza, não é, irmãos? A fortaleza está na mente, a batalha é na mente. E o texto diz agora, voltando para o texto, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fortaleza na mente são os padrões de pensamento que vão contra o conhecimento de Deus. Contra a verdade de quem Deus é. Não vai contra Deus, Deus não existe, que Deus é bom, ou que Deus não tem poder. Não é isto. É isso aí. Mas vai contra o conhecimento de Deus. Sobre a forma como Deus pensa, como Ele age, como Ele vê você. Essa é a questão. Pensar de forma errada dá poder ao inimigo e cria uma fortaleza na nossa mente. Um lugar onde o inimigo se esconde. Na maneira de pensar. Veja, eu estou falando que não é de pensar coisa errada. Todos nós pensamos coisa errada, certo? Não, a gente pensa besteira. A questão é a forma de pensar. A estrutura de pensamento é errada. Vou dar um exemplo. Não é? Imagina que você fez uma gelatina. Sabe aquela gelatina de forma, aquelas bonitas? Né? A Marisa fazia uma que misturava várias coisas com... esqueci o nome daquele negócio. Creme de leite, tudo colorida. Botava naquela forma, ficava aquela gelatina bonita, né? Agora imagina você ter essa gelatina bonita aqui. Aí você pega um pouco de água fervendo e joga nela. O que vai acontecer? Vai cavar uns buracos, não vai? A gelatina vai derreter, vai cavar uns buracos, vai fazer um buraco no meio, vai fazer umas canaletas assim na gelatina. Imagina que isso é a nossa mente. Criado para ser puro, para ser do Senhor. Mas nós fomos nesta vida, marcados, entristecidos. Não é? Criou marcas na nossa maneira de pensar. Se você jogar água fria na gelatina, a água fria vai escorrer pelo buraco que a água quente fez. A forma de pensar é isso. Você está tão convencido de certas coisas são assim, que você pensa assim, você conclui errado. Não é só pensar uma coisa errada, é pensar errado. Por exemplo, que eu tenho que sofrer muito para merecer coisas boas de Deus. Aí quando um irmão se converte, e em 6 meses dá tudo certo para ele, o outro fala assim, não, eu estou aqui há 10 anos e Deus me abençoa assim. Ele pensa que ele tem que sofrer. Por que o outro não tem que sofrer também? Estou entendendo o exemplo? Essa forma de pensar é colocar a confiança fora da palavra de Deus. A fortaleza é um lugar que você não enxerga quem está dentro. O problema da fortaleza na mente é que você não sabe que tem. Ops. Você acha que não tem. Não, você acha que está certo. Precisa do Senhor revelar alguma coisa para você falar, ei, essa maneira que eu penso não está na Bíblia. Não é só o que eu penso. A maneira como eu penso. Você vai para uma entrevista e lá no fundo você pensa, não vão gostar de você. Você não tem experiência. Vai para uma entrevista e está lá e no fundo da sua mente fala, vai ser como das outras.
Ou então em 3 meses eles vão achar que você não serve. Aí você chega lá, vê um cara mais bem arrumado, mais não sei o quê. Aí você pensa, puxa. Estão entendendo, não? Quem disse? Só que sabe o que é o problema? É verdade. Você tem pouca experiência. É verdade. Você colocou lá em inglês intermediário, mas é um inglês muito ruim. É verdade. Você não sente confiança para aquela área, você fica pensando se vai dar. É verdade, porém, isto é uma verdade hoje, é um treco. Hoje é domingo, tais horas, tal. Mas o que Deus pensa sobre você é que Ele te faz mais sábios do que os mestres dele. O Espírito Santo de Deus é criativo, Ele vai te ensinar todas as coisas. Mas a sua mente é dominada por uma armadilha, uma estrutura errada de pensamento. Você pode aplicar isso para casamento, para filhos, carreira, cor de pele, altura, peso. Não é verdade, não? Formas de pensar que são fortalezas. Alguns exemplos. Meu casamento está em crise, eu penso, já tentei de tudo, não adianta, é melhor me divorciar. Quando você pensa dessa maneira, por exemplo, nessa pandemia, muitas surpresas aconteceram. Casais aí que se divorciaram, separaram, que a gente nunca imaginava. Tem um músico aí, cara, composições maravilhosas, a gente canta muitas músicas dele. Aí sai lá que o cara se separa, fala, o quê? Não manda esse cara não. É triste, dói. Não sou capaz de crer numa solução através da graça redentora de Jesus. Quando eu digo assim, meu casamento não tem mais jeito, estou dizendo, Deus não é capaz de resolver esse problema. Está fora do alcance do Todo-Poderoso transformar o meu casamento. Mas separações acontecem. Não estou dizendo que não acontecem. Mas eu tenho certeza que muitas e muitas não aconteceriam se pensasse de maneira correta. Por que desistir tão cedo? Deus honra a aliança. Estão entendendo, irmãos? A gente desiste, a gente não acha que tem uma solução pela graça, pelo amor, pela redenção. Jesus tem solução para todos os problemas. Por exemplo, aquela pessoa não tem caráter, sempre comete os mesmos erros. Não dá, esse aqui, você pode pensar, eu já vi pai falar isso de filho, não tem jeito, esse meu filho não sai mesmo, ele não vai sair disso. Fala, ei, você está dizendo que Jesus não tem poder, a cruz não tem poder, o sangue de Cristo não tem poder redentor de transformar o seu filho? Eu olho e julgo. Fazemos com amigos. Estamos na célula, essa pessoa não tem jeito, isso nunca vai dar em nada. Você está caindo na armadilha que Deus não pode transformar aquela pessoa. E aí, quando você acredita que Deus não pode transformar aquela pessoa, você cai na armadilha dessa fortaleza e você deixa de ser parte da solução. Você para de orar. Você para de crer. Um casal de amigos seus se separou, não queria. Aí você conhece a situação e fala, não tem jeito mesmo, é melhor ficar separado. Por que não? Gente, enfermidade, separações, problemas, a gente sente essa dor. O que a gente faz com essa dor? Nada eu levo a Deus, fala, Senhor, tem uma dor aqui. Podia ser diferente. O Senhor pode curar. O Senhor pode prosperar. A gente começa a interceder, buscar a Deus. Dizendo, eu creio que há uma solução nos céus para isso. Amém, irmãos? Mas a gente fica ali muito conformado. A gente não tem confiança. Aliás, quando a gente não tem confiança na palavra de Deus, sabe o que a gente faz? Não obedece a palavra de Deus. Não obedece, obedece meio a meio. Obedece um pouco, obedece mais ou menos. Estão percebendo a questão? Tá? Outra forma de pensar. Não tem uma solução financeira para a minha vida. Já tentei de tudo, sempre dá errado, nunca vou ter sucesso. É um fracasso, é outro. Tá, eu passei do tempo, eu perdi o tempo, eu não estudei. Sabe essas coisas todas? Eu não fiz, eu devia ter feito. Nossa, tanta coisa que eu devia ter feito. Quanta oportunidade que eu perdi.
Teve uma época que eu fiquei meio deprimido. Eu falei, poxa, eu perdi tanta oportunidade. Eu tinha ganhado uma bolsa de um estudo internacional quando eu consegui fazer, porque eu fiz uma coisa errada. Aí você quer entrar na máquina do tempo, né? E Deus fala, não precisa, filho, eu tenho uma solução para você agora. Por que você não parte daquilo que eu já te dei? Você não caminha com o que você já tem? A fortaleza na minha mente me faz duvidar do Jeová Jireh, o Deus provedor. Amém? Me faz duvidar das promessas de prosperidade. Que se eu obedecer a Deus, se honrar Ele com as minhas ofertas e dízimos, com a minha renda, a generosidade, Ele vai... Ora, isso aqui é o exemplo mais basal que existe. Quem confia que Deus é o provedor, não tem problema de dar dízimo. Porque é Ele que dá. Quer ver? Quem quer assinar cheque de dízimo de 10 mil reais? Você quer? Ponto. Mas se você precisa de 5 mil para pagar as contas e ganha 1.000, aí você não quer dar 100. Você não confia que Deus vai prover. Aí é a hora de dar 100, está entendendo? Quando não dá para pagar. Por isso que a primícia você tira antes. Confiança eu tenho tanta certeza que vai dar, que eu tiro antes. Eu tenho tanta certeza que vai dar, que eu não vou falar que não vai dar certo, que eu não vou falar que vai quebrar, que eu não vou falar que aquele cara não tem jeito, que aquela mulher não muda, que aquele filho não... Eu não vou falar isso, vou falar o que Deus fala. Amém? Aí é fé. Isso é destruir fortaleza. Outra forma de pensar, esse problema, essa luta que eu tenho, essa doença, é Deus me aperfeiçoando. É Deus que, através desse sofrimento, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu tenho que sofrer, a fortaleza está lá. Eu tenho que sofrer para agradar a Deus, para ser uma pessoa melhor. Você não acredita que para cada problema, Jesus já tem uma solução pela graça. Não é? Deus já providenciou uma solução redentora em Cristo, que vai com... Eu sou em Cristo, mas esse pensamento vai contra o conhecimento de Deus. E este é o ponto. O demoníaco se aloja nas fortalezas dos nossos padrões de pensamentos. A forma como a gente sempre pensa sobre aquele assunto. E quando nós colocamos a nossa confiança em outra coisa que não é Deus, naquela área a gente não consegue ter confiança. O cara é bem numa área, mas nessa área ele não consegue ter confiança. Como é que derruba a fortaleza? O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Precisa de sabedoria. Sabedoria fala de palavra de Deus. Sabedoria fala de conhecer a Deus. Sabedoria fala do Espírito Santo, que Ele é a sabedoria. Fala do temor do Senhor, que envolve crer na palavra e praticar esta palavra. Sabedoria é pedir a Deus sabedoria que dá a todos e não põe impedimento algum. Tiago capítulo 1. Não é verdade? Sabedoria de Deus, não humana. Sabedoria de Deus. Mas nós usamos a nossa sabedoria humana. Nós usamos a sabedoria humana. Não consigo avançar. Mais um. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As nossas armas não são humanas. São poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas armas? Vou falar rapidamente aqui. Porque a gente já sabe. Mas elas não são humanas. Então não são habilidades humanas. Não são talentos humanos. Não é inteligência humana. Não é raciocínio humano. Não é conhecimento humano. Tudo isso tem a sua utilidade, certo ou não? Deus te dá tudo isso. Amém, irmãos? Está claro? Mas não serve para destruir fortaleza desse tipo. Porque esse tipo de fortaleza é só com armas espirituais. Não com essas armas naturais. São boas armas. Mas não é suficiente. Não é que nós desprezamos elas. É que essa arma não serve para lidar com fortaleza. Não é verdade? Então, quais são as armas sobrenaturais? Quais são as armas sobrenaturais? Palavra de Deus. Revelada, que traz sabedoria. Outra arma, a adoração, o louvor. Louvor, arma de guerra. Lembra de Josafá? O que vão fazer? Os inimigos vêm aí. Você vai me adorar. E estão adorando e Deus destrói os inimigos. E Gideão, o que você vai fazer?
Só com 300 anos você vai tocar as trombetas e tudo e tal, e Deus destrói os inimigos. E vai, Josué, dá a volta, toca as trombetas, adora a Deus, as muralhas caem. Quando você está no meio de uma dificuldade, você começa: Senhor, eu te adoro porque Tu és o meu provedor. Eu te adoro porque nenhum bem falta àqueles que em Ti confiam. É só ler os salmos, gente. Eu te amo, ó Senhor, força minha, meu rochedo, minha cidadela. Cidadela é torre forte, é fortaleza, meu libertador. É o salmo que diz: com ele eu solto uma muralha, eu dou um esquadrão, persegui os inimigos, alcancei. O Senhor está comigo, Ele é a minha sombra à minha direita. Salmo 121. Declaro confiança em Deus. E salmista escreve quando esses salmos? Quando eles estão na pior das pressões. Eles declaram quem é. Louvor é arma de guerra. Começa a adorar a Deus no meio de uma tribulação. Você vai ver o ambiente mudar. As fortalezas começam a cair, porque nada pode contra a palavra de Deus. Amém, irmãos? A oração, o jejum, quando você busca Deus. O jejum não é para fazer uma troca. Está me sacrificando, Deus tem que me dar. Não. O jejum te torna sensível à voz de Deus. Ele anuncia coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. A oração, Atos, e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, ficaram todos cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra de Deus corajosamente. Depois do quê? Depois dos caras matar Tiago, tentar matar Pedro, tiveram mais coragem. E hoje a gente fica mais encolhido. Ai, o inimigo vai retaliar. Ah, seu filho. Ele quer acabar com você. Ele quer se instalar na sua mente, anular você, tornar você um cara arrastado. Ao cara que amaldiçoa você mesmo, amaldiçoa a sua família, que fala o pior da igreja, que fala o pior dos irmãos, que mostra sempre desesperança no seu falar. Aí ele tem um soldado trabalhando para ele, amém? É complicado. E a comunhão com os irmãos, quando você está na célula, quando vos reunis, o que ele falou? Um tem salmo, um tem palavra, um tem louvor, um tem língua, e façam tudo para edificação. Ele está falando da unidade. Por isso que comunhão é importante, a célula é importante, estar junto é importante. São armas sobrenaturais, gente. Não é? O discipulado, você vai abrir o coração. Em vez de você tentar lutar sozinho com aquela pressão, fala com alguém mais maduro. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos, amém? Confessa a tentação, confessa o pecado. Olha a frase na capa da Bíblia do Smith Wigglesworth. Esse homem, um cara de fé, ressuscitou acho que mais de 20 pessoas na vida dele. Ele escreveu assim, na capa da Bíblia dele: nunca compare esse livro com outros livros. Comparações são perigosas. Nunca pense ou diga que esse livro contém a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Sobrenatural em origem, eterna em duração, imensurável em valor, infinita em escopo, regenerativa em poder, infalível em autoridade, universal em interesse, pessoal na aplicação, inspirado na sua totalidade. Leia tudo, escreva sobre, ore baseado em, pratique, passe para frente. É a palavra de Deus, amém? Mas se a gente não a palavra, não acredita, não lê, não acredita, não ora, não acredita, não fala com os irmãos. Eu tenho vergonha, o que vão pensar se eu contar esse pecado? Daqui a pouco vai ficar todo mundo sabendo e você vai estar envergonhado mesmo. Não é vergonha você ter pecado, a vergonha é você não crer no poder transformador do sangue de Cristo, no perdão que te restaura, amém? Isso é uma vergonha. Que nem falou Gustavo ontem, muitas pessoas, muitos jovens, eles chegam, não, eu não sei, porque assim, você está na igreja, você começa a dizer, o que os outros vão pensar de mim? Se o pastor souber que eu, que sou um líder, cometi esse pecado, vai tirar o meu cargo. Mas quem está nessa igreja sabe que a gente não tira função de ninguém porque pecou. É a pessoa que não se arrepende que vai embora porque não consegue ficar. Amém, irmãos? Não há justo que não caia. A questão é, você quer ficar caído ou quer levantar? Eu tenho vergonha. Bom, se você é cristão, antes de pecar, você foi tentado. Você podia ter feito alguma coisa nesse momento. Já que você não fez, tem que fazer agora. Se não fizer agora, só vai restaurar quando você fizer. Aí a pessoa prefere ir embora, trocar de igreja. Ou às vezes, cai na mentira e começa a viver uma vida de escravo mesmo, sendo que ela já não é mais.
A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas redimidas. Amém, irmãos? Por isso a Bíblia fala para não julgar uns aos outros. Mas a gente julga. Se julga, você vai lá e pede perdão. Se foi julgado, você perdoa. E a gente continua andando. Mas o que o pessoal faz? Eu não quero mais, não gosto mais daquele irmão. Aí não gosta de ficar na cela, não gosta de ficar no GD. Aí o GD fica travado por quê? Porque tem coisa uns com os outros. E o líder fica lá tentando tocar o GD e os caras tudo bicado um com o outro, porque não querem acertar, não querem obedecer, estão crendo em mentiras. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você vai pegar essas armas aí, vai fazer o seguinte. Arma da oração, arma da adoração, arma da comunhão com os irmãos, arma da palavra de Deus, certo ou não? E faz o quê? Você vai pegar esse pensamento, você vai levar ele cativo, você vai sequestrar esse pensamento. Você vai catar esse pensamento. E vai pegar esse pensamento e levá-lo para obedecer a Cristo. Então você pega esse pensamento, está aqui, você pega ele, como? Senhor, me revela o que está errado. Esse pensamento, por que eu estou pensando nisso? Você leva ele a Cristo. Imagina que você está numa guerra, é como se você capturasse um soldado. Você captura um soldado e prende. Ele não te ataca mais, certo ou não? Agora, imagina que você pega esse soldado, converte ele para a sua causa. O que esse soldado vai fazer? Ele vai lutar a seu favor. Então esse texto está dizendo, você vai pegar esse pensamento, levá-lo a Cristo e fazer ele obedecer a Cristo. Esse pensamento agora vai lutar em seu favor. Amém? Olha um negócio muito tremendo, muito legal isso, gente. Por quê? Porque é muito poderoso. É muito poderoso. Jesus falou, vocês erram não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Sem profecia o povo se corrompe. A verdade sobre quem Deus é, afeta quem eu sou. Então, por exemplo, não se trata da gente crer em Deus, é nosso estilo de vida. A gente crê em Deus, mas nosso estilo de vida nega, porque a gente não confia nele. Acredita, mas não confia. É meio louco, né? Eu acredito que Deus é bom, é poderoso. Só que você realmente não confia a sua vida a Ele. Fica com essas coisas de vergonha, tudo, precisa se arrepender. Você não obedece a Ele, você não obedece a Ele, então você não confia nele, porque quem confia, obedece. Você já nasceu, agora, se você não nasceu de novo, você não tem poder para obedecer, você é escravo do pecado. Mas se você entregou a vida a Cristo, e você conhece a Ele, está ouvindo? Você pode, eu tenho um novo coração, a palavra de Deus está dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o poder de obedecer. Tirar essa mentira aqui, eu vou obedecer sim, por amor, porque eu amo, Ele me amou primeiro, amém? Só que eu tenho que escolher acreditar agora, se eu não quero, bom. Então, você veja, não é? Como é que leva um pensamento cativo? O problema é que a gente conhece a Bíblia e a gente olha para uma situação e em vez da gente perguntar para Jesus a situação, a gente raciocina nós mesmos. Estamos passando uma tribulação, estamos passando um problema difícil. Nunca passei por isso antes. Aí você lembra, nos gloriamos nas tribulações, Romanos 5. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança é um caráter aprovado para dar esperança. A tribulação é para isto. Mas esse problema que você está enfrentando é para isso mesmo? Você tem certeza que essa luta foi Deus que mandou para isso? Você não sabe até que você leve esse pensamento diante do Senhor. Amém? A gente não é uma pessoa mais madura, que também conhece o Senhor. Até que você busque, ore, adora Ele, fala, Senhor, me fala sobre essa questão. Vocês estão entendendo, irmãos, como é que derruba uma fortaleza? Não. Ela parece a verdade, mas ela não é. Aí, você acha que Deus está te aperfeiçoando. Não é verdade? Como é que você sabe se esse pensamento não está baseado numa mentira, na interpretação errada da palavra de Deus? Levamos o pensamento diante de Cristo, o autor da palavra,
e precisamos ter esse relacionamento com Ele, conversar com Ele. Senhor, essa enfermidade que eu estou enfrentando, essa enfermidade é para eu aprender alguma coisa? Aí você ouve em Tiago, tenha por motivo de alegria passar por tribulações. Né? Tenha por motivo de alegria passar por tribulações. Sabe que a prova da sua fé vai produzir perseverança. Perseverança tem que ter ação completa para você ser maduro e íntegro sem faltar coisa alguma. É Tiago 1:2:8. Aí a sua mente humana lembra desse texto e fala, Deus está me aperfeiçoando. Mesmo. Mas você perguntou para Jesus se Deus está aperfeiçoando você através dessa miséria, dessa doença. Está te aperfeiçoando nessa pressão financeira? É isso? Estou entendendo? A gente não sabe quanto não levar para Ele. Somos enganados, o diabo nos engana. Nos engana com a própria Bíblia. Interpretação equivocada. Mas aí você ora, lê a palavra, abre o coração para o cristão. Você se aconselha com pessoas maduras. Isso é o discipulado, a amizade, é o corpo de Cristo. E aí então, você fala isso e o seu amigo diz, é verdade, Tiago fala mesmo, né? Que a tribulação produz perseverança para a gente se tornar maduro e íntegro. Só que se você continuar lendo a Bíblia, diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos de boa vontade. Ou seja, se você tem uma pressão, Deus quer te dar sabedoria para sair dela. Amém? Oh, você está trazendo esse pensamento cativo agora a Cristo. Você fala, tribulação, você está aqui para me ajudar, eu preciso de sabedoria. Você tem que continuar discernindo a palavra de Deus. Amém, irmão? Se é de Deus, você vai ter sabedoria para sair. Um já concordou. Se é de Deus a tribulação, Ele te dá sabedoria para sair e vencer. Ele já proveu a saída. Se não é, você vai repreender o inimigo, vai se retroceder e vai acontecer um milagre. Amém, irmãos? Então aí, peça sem duvidar, para não ser como a onda do mar. Então você não duvide, Deus quer te dar isso. Aí em Romanos, né, que fala que gloriamos as tribulações, então você produz perseverança. Aí Jesus fala para você, pois é, mas se você continuar lendo, diz que a esperança não nos decepciona. O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Que Cristo morreu por você quando você era fraco. Por isso, Ele te ama, Ele morreu por você quando você ainda era pecador, para te dar a identidade de filho, para tudo que você pedir ao Pai, Ele te conceda. Então você tem o amor de Deus, Ele te ama, Ele não vai deixar você nessa situação. E provavelmente Ele não botou doença em você, porque Deus não põe doença em ninguém, porque eu não sei, você é pai e mãe que está aqui. Você gostaria de ensinar o seu filho, vou disciplinar você, você me desobedeceu. Vou botar um câncer em você, para você aprender a não me desobedecer. Você faria isso? Não. Agora Deus é um pouquinho melhor que a gente, não é? É um pouquinho melhor ou não? Muito melhor e bom. Por isso que Jesus falou, se vocês que são maus dão coisas boas para os filhos, quanto mais o pai não vai dar. Ora, então é mentira. Esse negócio que Deus põe doença para poder ensinar alguma coisa. A doença acontece por N motivos, não vou falar isso agora. Mas Deus fala, você pode crer em mim? Eu posso libertar você. Amém, irmãos? E você não tem tempo para ler, não é? Entendeu? Diz aqui, fomos chocados pelo seu sangue. Agora seremos salvos da ira. Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus, pela morte do seu filho, muito mais agora reconciliados, vamos ser salvos. O que ele está dizendo aqui? Ei, se quando você era inimigo, Deus abençoou você, curou você, abençoou você, agora que você é filho, Deus vai mudar de ideia e vai dizer, não vou abençoar. Você está louco? É a palavra de Deus, amém? Completa, esclarecida, revelada. Isso só na intimidade. Aí você pega esse pensamento, leva para Cristo e você fala, a fortaleza quebrada. Você leva para uma pessoa e a pessoa te aconselha com a palavra de Deus e fala, meu Deus, eu estava acreditando numa mentira. Precisa de comunhão, de pessoas. Abrir o coração. Pode subir a banda aqui? Vamos orar, irmãos. Palavra de Deus, você lê, você medita, você sabe. Ouve a palavra de Deus. Não é só ouvir culto pela internet, sabe? Que bom que a internet pode nos permitir a gente transmitir cultos e tal. Mas você não é cristão ouvindo mensagens. Faz parte. Também tem que ter oração pessoal e intimidade. Não só sozinho. Tem que conversar com as pessoas, conversar com Deus. Ouvir o Espírito Santo, Ele é o Consolador, que está ao lado para ajudar. Comunhão com os irmãos.
Célula. Na célula você ensina, você aprende. Você ajuda, você testemunha. Ah, que eu não gosto do Zoom, é que eu não gosto do celular, é que eu não gosto de não sei o quê. Então, começa a gostar. Tem pessoas em outros países, irmãos, que se tivesse a chance que a gente tem de ter um celular e orar com os irmãos, eles estariam dando pulos de alegria. Você saberia, não? E nós que temos aqui, falar, não gosto, é ruim. Qual é o problema? Não vale o esforço? Discipulado, amizade profunda com alguém, a mentoria, aprender com alguém sobre alguma coisa. Você é discipulado, abre o coração. Mas aquele outro cara, ele sabe liderar bem a célula. Vou aprender com ele como liderar a célula. Vou aprender com ele como pregar. Vou aprender com ele como ensinar. Vou aprender com ela como aconselhar. Vou aprender com ela como eu posso discernir. O corpo de Cristo ajuda o corpo, amém? Essa ideia de que você vai lá numa célula, vem aqui para ficar ouvindo um pregador que sabe tudo, isso é mentira. Duvido que eu falei uma coisa aqui que a maioria de vocês não sabia. É que só não pensavam muito sobre. Então, irmãos, vamos praticar. Vamos ficar de pé. Vamos orar, Senhor, revela as fortalezas que estão na minha mente. Deixa eu dizer uma coisa, quando você vence uma fortaleza na sua vida, a primeira coisa que você percebe é que você ganha um poder de autoridade, uma posição de autoridade. Quando eu venço uma fortaleza na minha vida, eu tenho posição de autoridade para chegar e falar, Senhor, quebra isso na vida dele, quebra na vida dela. Mas eu não posso chegar aqui para ele, eu vejo que tem uma fortaleza na vida dele e eu falo, você tem uma fortaleza, e isso e aquilo. E o que eu estou fazendo com ele? Julgando, condenando. O que ele vai sentir? Não tem esperança para mim. A fortaleza está lá, amém? Ele não vai entender se ele tem a fortaleza. Mas eu posso falar, Senhor, tem uma fortaleza ali no meu amigo. Eu vejo que ele pensa, eu já venci. Senhor, mostra para ele. Eu começo a orar, a interceder. Porque eu creio que a redenção, a resposta para ele, percebe? Se ele me ofendeu, fica mais difícil, porque eu estou ofendido com ele. Mas quando eu percebo a mentira da ofensa, o poder que eu tenho para perdoar, eu falo, Senhor, eu quero perdoar. Eu começo a interceder, e Deus pode operar, amém? Então a gente não critica, a gente começa a interceder. Aí um dia ele vem e fala, você pode me ajudar? César, não sei o que, isso, aquilo. Eu falo, você já pensou assim? Não. Você percebeu que às vezes você pode estar pensando dessa maneira? Nunca tinha percebido. Aí eu ensino ele a pegar esse pensamento, mostro a palavra de Deus, oro por ele, e aí nós temos uma vitória, amém, irmãos? Mas se não houver comunhão, interesse, primeiro com Deus, ele com Deus, e nós um com o outro, não vai haver isso. Então a gente pede para Deus mostrar as fortalezas, aí ele declara a verdade de Deus, levando os pensamentos diante do Senhor, dizendo, esse pensamento você vai ter que obedecer a Deus. Declara o oposto, declara a verdade da palavra de Deus. E você começa a adorar, a louvar, concordar com o que Deus diz. Liga na terra o que já está ligado no céu, desliga na terra o que está desligado no céu. Deus desligou toda a condenação no céu, não há condenação. Desligou a miséria, não há miséria. Ele desligou a desgraça, não há desgraça. Ele ligou a cura, então existe cura. Ele ligou a reconciliação, existe reconciliação. Amém, irmãos? Não é tudo igual para todo mundo, mas vocês entenderam a ideia. Vamos orar agora, estenda as suas mãos para frente. Começa a dizer, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero mais. Se tiver alguma fortaleza na minha mente, uma coisa que eu não consigo, que nem eu estou ciente, eu quero saber. Eu quero viver a vida abundante. Faça essa oração. Quero viver, Senhor. Mostra, Senhor, para todos nós que estão em casa, Senhor, padrões errados de pensamento. Não somente pensamentos ruins, mas aquele constante pensar negativo, aquela coisa que fica como pano de fundo, que sempre vem, que sempre põe para baixo, que é contra o conhecimento de Deus, é contra quem Deus é contra quem eu sou como filho de Deus. Traz isso à luz, Senhor. E eu não quero mais acreditar nessas mentiras. Eu não vou mais concordar com essas mentiras. A partir de hoje eu vou começar a declarar a verdade. Pai, eu oro por cada pessoa que está nos ouvindo agora, ouvindo esta mensagem, que possa ter uma revelação
A partir de agora, que, Senhor, nos próximos dias, próximos meses, próximas semanas, comece a ter revelação das coisas que não precisa mais acreditar que são mentira. Coisas do passado, ideias equivocadas, coisas que marcaram, que já foi tudo redimido na cruz. E comece a declarar a verdade. Comece a declarar e a te adorar, porque Tu és o provedor, Tu és o Senhor que sara, Tu és aquele que traz reconciliação, Tu és aquele que dá sabedoria, Tu és aquele que não permite uma aprovação sem que haja um escape. O Senhor não permite uma aprovação sem haver um escape, não permite a gente passar uma luta sem que nós já tenhamos a resposta em Cristo Jesus. Não existe miséria cíclica, não existe fracasso cíclico para os filhos de Deus, não existe repetição de misérias, não existe repetição de passar o destruidor, porque a Tua palavra diz que o nosso futuro é bom. O nosso futuro é bom, o Senhor tem planos de bem e não de mal. O futuro é de abençoar 1000 gerações, Senhor. E nós Te adoramos. Comece a adorar a Deus agora. Eu Te louvo, Senhor. O Senhor me fez de maneira maravilhosa. O Senhor sabia do meu nome antes, quando eu estava na barriga da minha mãe. Mesmo que a minha mãe não me quisesse, o Senhor me quis. E eu estou aqui. Oh Senhor, ainda que eu tivesse sido rejeitado por muitas pessoas, por amigos, por irmãos, o Senhor não me rejeitou. Eu sou Teu filho amado. Eu quero concordar contigo. Quero lançar fora todo o rancor, todo o ressentimento, toda a dor. Não quero ficar me tendo pena de mim mesmo. Deixa eu dizer para o seu irmão, joga fora a pena de si mesmo. Joga fora essa compaixão de você mesmo. Tá? Joga fora esse negócio que você é um dodói. Tem pessoas aí que não saem desses pensamentos porque estão acalentando a iniquidade no coração. Estão dizendo, é bom ter pena de si mesmo. Joga fora essa aí. Joga fora essa mentira. Pena de si mesmo é uma coisa horrível, é um pecado medonho. É um orgulho disfarçado. É um orgulho disfarçado. Joga e fala, Senhor, eu não quero mais isto. Eu quero viver na dimensão do Teu poder. Vai falando isso com a sua boca. Oh Espírito Santo, tudo aquilo que causa autocompaixão em você, começa a jogar fora. Me injustiçaram, fizeram isso comigo. Joga fora, isso é mentira. Você não é escravo disto. Você foi capacitado por Deus. Injustiças acontecem nesse mundo, mas o problema não é esse. O problema é como nós reagimos. É o que nós guardamos no coração. Começa a tirar isso do coração. A fé vem do coração. Desbloqueia o coração, Senhor, da gente. Desbloqueia os corações que estão entupidos com ressentimentos, com amarguras, com ideias erradas. Comece a haver uma fé renovada sobre o Teu povo. Comece a haver produção de alegria, uma vida produtiva, uma vida que abençoa outros, que encoraja outros. Renova, Senhor, expande isso na nossa vida. Levanta a sua voz, meu irmão. Tudo bem que eu estou com o microfone, uma covardia perto, mas levanta a sua voz, levanta o seu braço. O que você quer? Começa a dizer, eu não quero mais isso na minha vida. Chega de miséria, chega de autocompaixão, chega de reclamação. Eu sou Teu filho, a provisão existe. Senhor, é verdade, a vida às vezes não é boa, é injusta, mas Tu és bom. O Senhor tem solução para tudo. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, vamos cantar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Muito bem, irmãos. Eu sinto que temos que fazer essa oração. O Senhor me diz, já tinha me falado, muitas pessoas optaram assim por viver e têm o poder de obedecer a Deus. Estão crendo em mentiras. Estão achando que não vai ficar livre desse pecado nunca, porque já voltou ele muitas vezes. Deixa eu dizer para você, isso é uma mentira. Não importa quantas vezes você caiu no mesmo pecado. Eu caí muitas vezes nos meus pecados quando era cristão. Fiquei até com Deus, que Deus falou para mim: por que você demorou tanto para pedir perdão? Por que você está pensando dessa maneira? Meu poder mudou?
O sacrifício de Cristo não é suficiente para te perdoar. Você já tem um novo coração, usa ele. Começa a ter a ousadia de obedecer a minha palavra. Escolha obedecer a minha palavra. Escolha dizer, não, tem que fazer. Você não pode ter comunhão com as trevas e com a luz. Não é possível. Tome uma decisão. Vem para mim. Aí você vai ver outra coisa. É mais simples do que a gente pensa. Saia das mentiras. Ele pagou um preço. Então comece a renunciar. A senhora renuncia a essas mentiras. Eu renunciei a este pecado, não sou mais escravo do pecado. O Senhor me deu poder para ficar livre disso. Mas aí você tem que falar com alguém. Ah, não tenho vergonha. Você, filho, deixa eu dizer, você vai descobrir que o seu pecado está evidente para muitas pessoas. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Algumas vezes Deus falou os pecados das pessoas. Eu estava no meio, Deus falou os pecados. Esse cara está traindo a esposa. Ele está nas trevas. Eu falei, Senhor, não pode ser, ele é um pastor. Ele está traindo a esposa. Eu não falei para ele, você está traindo. Comecei a orar por ele. Infelizmente, ele tomou outro caminho. Ela também. Mas oramos por outros que se arrependeram. Certo? O objetivo do diabo é envergonhar você. Afunda você, depois ele te envergonha. Mas você é filho de Deus, você não precisa estar mais lá. Se você não entrega a vida para ele, fica livre. Começa a rejeitar, começa a obedecer. Que você é capaz de obedecer. Você tem um novo coração, você tem um novo espírito, você tem uma nova mente. Se você crê em Jesus, abandona. Amém, irmãos? Isto é simples assim. Funciona simples assim. Faça isso agora. Se você está aqui ou está ouvindo, fala, Senhor, eu renuncio isto agora, eu não quero mais. Em nome de Jesus, eu não quero mais, eu vou obedecer. O Senhor me deu um novo coração. Se você não tem um novo coração, nunca nasceu de novo, quero orar por você agora. Levante a sua mão aí, aqui dentro mesmo. Se você precisa nascer de novo, entregar sua vida a Cristo, ou você que está aí ouvindo, Pai amado, sobre estes. Eu sei que a maioria são cristãos que nos ouvem, mas Senhor, pode ter alguém que tenha descoberto que realmente nunca teve uma experiência contigo. Agora, Senhor, que ele está consciente, entregando a vida a Ti. Escreve o nome dele no livro da vida. Você diga assim, Senhor, entrego a minha vida a Ti, totalmente, venha ser o Senhor da minha vida. Eu creio na Tua morte, na Tua ressurreição, na Tua exaltação, que eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele, para uma nova vida. Recebo o Teu Espírito Santo no meu coração. Amém, só isto. Agora, Senhor, Espírito Santo, peço, guie essa pessoa. Comece a mostrar as fortalezas, comece a levar em vitória em nome de Jesus.